Hoje você vai saber tudo que é necessário a respeito das taças da ira. Antes, porém, dê uma pausa no vídeo e faça a sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, as taças da ira. À semelhança das trombetas de advertência, as taças da ira dizem respeito àqueles juízos ou castigos de Deus sobre os não crentes durante toda a era da igreja. Por quê? Por causa dos males que esses não crentes causam neste mundo, como, por exemplo, guerras, conflitos, fome, doenças, exatamente como nós vimos descritos nos selos. Mas, diferentemente das trombetas, as taças não advertem, não. Elas já trazem a sentença de morte física para os não crentes que ignoraram as trombetas. Entendeu? As trombetas castigam, mas não matam. As taças matam. Assim, quando a primeira taça é derramada, Deus pune o não crente com morte física por meio de úlceras, isto é, todo tipo de ferida ou lesão física que leve à morte. Então, aqui você tem a imagem de uma pessoa com ferimentos pelo corpo e, com certeza, ferimentos mortais. Professor, por que uma das pragas do Egito é mencionada aqui? Porque as pragas do Egito, elas tinham o objetivo final de livrar o povo de Deus de uma vez por todas do jugo de seus inimigos. E esse também é o objetivo das taças, ou seja, livrar-nos definitivamente do tormento vindo de não crentes. Como? Por meio da morte física desses não crentes. Então, não estranhe a coincidência de algumas punições das taças da ira estarem relacionadas às pragas do Egito. É só por isso, porque as taças, assim como as pragas, elas têm por objetivo livrar o povo de Deus dos não crentes neste mundo. Uma pergunta aqui. Você se lembra do que acontece quando é tocada a primeira trombeta de advertência? Deus fere o não crente com fogo, seja fogo de cometas ou fogo de incêndios. Então você está notando que essa primeira taça não tem nada a ver com a primeira trombeta, não é? Por que eu estou falando isso? Porque algumas das taças seguintes têm relação com as trombetas. Não é o caso aqui, mas algumas delas têm relação direta com a trombeta de mesmo número, sabia? Nós vamos ver logo a seguir. Então, quando a segunda taça é derramada, Deus pune o não crente com morte física por meio do mar. Como assim? Deus torna o mar em sangue, nessa linguagem simbólica aqui. Veja que é outra referência a uma praga do Egito, quando Deus tornou o rio Nilo em sangue. Mas qual o significado literal de tornar o mar em sangue? O significado é que Deus vai fazer do mar um instrumento de morte. De que maneira? Ou cortando o alimento daqueles que dependem de peixes de água salgada, ou criando tsunamis e naufrágios. Exatamente como vemos aqui nessa imagem. Tsunamis monstruosos, naufrágio de várias embarcações. É a segunda taça sendo derramada sobre o mar. Professor, então toda vez que eu vir na TV, por exemplo, que houve um naufrágio tal, ou que um determinado tsunami invadiu uma terra, ou que pessoas morreram porque ficaram sem o alimento que pescavam no mar, sei lá, qualquer coisa desse tipo, você já sabe, é a segunda taça sendo derramada. Algo imprescindível para você saber que é uma taça é quando há morte. Se não houver morte, não é taça. Agora eu pergunto, você se lembra do que acontece quando é tocada a segunda trombeta de advertência? Pois é, o mar também é atingido. Só que, no caso da trombeta, é como eu venho falando, os não crentes, eles são apenas advertidos. Eles não são mortos. Então, tanto a segunda taça quanto a segunda trombeta, elas atingem o mar. Só que no caso da trombeta,
as pessoas são advertidas. Elas sofrem, são machucadas com o incidente, mas não são mortas. No caso da taça, são mortas sim. Continuando, quando a terceira taça é derramada, Deus pune o não crente com morte física por meio do rio. Ele torna o rio em sangue. De novo, aquela referência à praga do Egito, em que Deus transformou o rio Nilo em sangue. Isso quer dizer aqui que Deus vai fazer do rio um instrumento de morte também, assim como fez com o mar. No caso, como não é comum a gente perceber tsunami em rio, então eu poderia pensar o seguinte: toda vez que o rio é poluído, ou toda vez que pessoas morrem afogadas no rio, ou embarcações viram no rio e há mortos, aí nós temos um exemplo da terceira taça da ira sendo derramada. Então pense o seguinte: toda vez que você vir alguém morrendo por causa de falta de alimento em rios, lagos, ou por causa de naufrágios na água doce, você já sabe, é a terceira taça sendo derramada. Aí agora volto com aquela pergunta: você se lembra do que acontece quando é tocada a terceira trombeta de advertência? A água doce também é a atingida. Lá diz que ela é poluída e torna-se amargosa, mas sempre vale aquele destaque. No caso da trombeta, os não crentes são advertidos, não mortos. No caso da taça, eles são mortos. Sigamos. Quando a quarta taça é derramada, Deus pune o não crente com morte física por meio do sol, isto é, por meio do calor do fogo de incêndios. Note que aqui nós temos uma conexão com a primeira trombeta de advertência e não com a quarta trombeta. Que curioso, não é? Porque na primeira trombeta de advertência também é utilizado o fogo, só que para advertir, é claro. É verdade, professor. A primeira trombeta fala de fogo. A primeira taça não falou de fogo, não é? Não, nós vimos há pouco. A primeira taça fala de úlceras. A taça que fala de fogo é esta aqui, a quarta taça. E o que acontece quando é tocada a quarta trombeta de advertência? Ocorre escuridão no céu, anunciando um período de sofrimento e dor na vida de alguém não crente, é óbvio. Você lembra quando nós conversamos na aula passada sobre as trombetas? Essa quarta trombeta eu considero uma das mais terríveis. Por quê? Porque ela fala de céu nublado, de dia em trevas, para apontar um dia realmente de escuridão na vida de alguém. Escuridão no sentido de que a pessoa vai sofrer, vai sentir dor por causa de algo. E aí, é como eu falei, há um leque de possibilidades. Pode ser qualquer coisa ruim que Deus mande como castigo para a vida de um não crente, como advertência por ele não querer se reconciliar com o Senhor. Vamos lá. Quando a quinta taça é derramada, Deus pune o não crente com morte física por meio da batalha mortal de não crente contra não crente. A taça é derramada sobre o governo do anticristo e divide esse reino, fazendo com que os não crentes se matem uns aos outros. Aqui, essa imagem retrata bem a ideia. Há uma verdadeira guerra civil entre pessoas que faziam parte do mesmo grupo. Eu citei até como exemplo a Revolução Russa, quando os bolcheviques lutaram contra os mencheviques, lembra? Pelo poder. Ambos socialistas, mas lutaram e se mataram pelo poder. E você lembra o que acontece quando é tocada a quinta trombeta de advertência? Os demônios ficam atormentando os não crentes. Que coisa, hein? Esse é o conteúdo da quinta trombeta. Isso é o que acontece quando ela toca. Demônios atormentando não crentes. Vamos para a sexta taça agora. Quando a sexta taça é derramada, Deus pune o não crente com morte física ao tirar as restrições que os seguravam de avançar contra os crentes na batalha final. E onde é que está a morte física aí, professor? Está no fato de que, na batalha final dos não crentes contra os crentes, a famosa batalha do Armagedon, todos os não crentes serão mortos fisicamente
por Cristo em sua segunda vinda. Se eu estou falando da batalha final, da batalha do Armagedon, da segunda vinda, é claro que essa taça aqui, ela se refere a uma coisa que vai ocorrer somente no final da era da igreja. Não é algo que se dê durante toda a era da igreja. Por quê? Porque estamos falando da batalha final. Estamos falando daquele confronto que será o clímax do conflito entre o povo de Deus e os não crentes. Aquele conflito que será definido pela intervenção do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda, entendeu? Por isso que não pode ser uma coisa que vá se dar durante toda a era da igreja, não tem como. Aqui nós vemos todos os não crentes do mundo se dirigindo à igreja para matá-la. Mal sabem eles o que vai acontecer, hein? E você se lembra do que ocorre quando é tocada a sexta trombeta de advertência? Os demônios matam não crentes para advertir outros não crentes. Que interessante, né? Esse é um caso em que um não crente pode morrer sem ser por uma taça da ira, não é mesmo? Nesse caso, embora estejamos falando de uma trombeta de advertência, essa trombeta aqui, essa sexta trombeta, ela vai advertir um não crente por meio da morte de não crente. Muito interessante. Por fim, quando a sétima taça é derramada, Deus pune o não crente com morte de novo, mas não a morte física, e sim a morte eterna. Pois, no derramamento da sétima taça, que vai se dar só no fim da era da igreja também, Cristo volta e vai declarar a condenação final de todos os não crentes ao lago de fogo. De fato, essa é a consequência final para todo aquele que morre fisicamente sem Cristo como Salvador. Infelizmente, Jesus, o justo juiz, julgará, conforme temos lá em Mateus 24, e condenará à perdição eterna todos os não crentes. Essa é a pior das mortes. Você se lembra do que acontece quando a sétima trombeta for tocada? Só para fechar aqui o estudo. Quando a sétima trombeta for tocada, Cristo voltará. A advertência, nesse caso específico, vem sem uma chance de arrependimento. É curioso. Das 7 trombetas de advertência, a sétima é a única que não adverte para dar chance de arrependimento. Não. Ela dá aquela advertência do tipo: chegou a hora, meu filho. Acabou para você. É o tipo de advertência que ninguém em sã consciência vai querer ouvir. Bom, como eu prometi, um resumão vai ser disponibilizado na descrição deste vídeo para você baixar, se quiser, é claro, e dar uma aula para sua igreja. Gostou? Na próxima aula, daremos início ao estudo de Apocalipse 17. Até lá!